Valeu. Uhum. Bom, então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença nesse evento da Microsoft Community Latam. É um evento de formato diferente. A gente tem 30 minutos para fazer a apresentação do tópico que a gente quer, mas vai ser bastante dinâmico e uma boa oportunidade para a gente falar com profissionais, eu acredito, do Brasil inteiro. Me diz aí se vocês estão vendo de algum outro lugar fora do Brasil. Meu nome é Daniel, eu sou consultor de software há bastante tempo, né? Tenho mais de 20 anos de tecnologia, 9 anos, pelo menos, utilizando a plataforma Microsoft. Já atuei em vários projetos de integração, muito antes disso, em 2005, comecei os meus primeiros projetos, entrei em várias coisas naquela época já, em XML e back-end, então sempre foi a minha área. Fui responsável pelo treinamento e mentoria de várias pessoas, vários profissionais no Brasil, e não sei se alguns, posso dizer, alguns estão fora do Brasil agora, né? E isso é engrandecedor, muito, muito engrandecedor para mim, é um dos meus maiores pagamentos por me envolver com a plataforma. E na área de Microsoft eu já fiz pré-venda técnica, planejamento, execução de dezenas de projetos aí de vários tamanhos, desde das coisas mais simples ainda pegando Microsoft 3 com tipicamente Salesforce, né? Que era gratuito, até já fiz todos os tipos de projeto, RTF, o Runtime Fabric, Cloud Hub, on-premises, que já não tem mais feito, enfim, bastante coisa. Então, tenho uma experiência um pouco ampla nesse sentido da plataforma Microsoft. Então, eu vou parar aqui essa apresentação do slide e vou para a apresentação do live coding. Maravilha. E aí, dando um recado para o pessoal, conforme forem surgindo dúvidas, tá? E vocês queiram aí aproveitar essa bagagem do Daniel e perguntar para ele, fica à vontade aqui para colocar no chat a sua pergunta, tá? Nós vamos estar lendo aqui, tá? E encaixando aqui durante a apresentação do Daniel. Beleza, obrigado, Renato. Bom, primeiro, eu gostaria de ressaltar que existe um Data Weave Language Workspace no Slack. Então, eu vou deixar disponível aqui esse QR Code. Se vocês apontarem para ele, esse link aí está disponível por alguns dias, pelo que eu vi pelo Slack ali. Então, vocês conseguem acessar um workspace para falar com profissionais que estão desenvolvendo o Data Weave, falam sobre roadmap do produto, tiram dúvidas técnicas, assim, bastante coisa. Aí tem sempre uma mensagem interessante lá. Bom, o objetivo dessa apresentação não é mostrar todas as dicas possíveis de Data Weave, isso seria inimaginável, né? Então, eu coletei algumas dicas com experiência pessoal, colegas do trabalho da API People, e vi algumas coisas na internet, algumas coisas que eu acho que são relevantes, interessantes, em blogs que falam sobre o assunto, e trouxe aqui para vocês. Nada é obrigatório fazer, não existe uma forma certa de fazer. A forma certa é que vocês vão fazer melhor e que funcione, né? Atenda os objetivos de vocês. Então, eu vou começar aqui com algo que tem se tornado uma técnica legal para mim. Nesse momento, hoje, eu vou mostrar só mapeamentos, né? Então, lembrando que mapeamentos são os arquivos que têm... Vou resumir assim, dessa forma, tá? Esses 3 tracinhos, eles não são uma biblioteca cheia de funções, eles não são um arquivo cheio de funções, eles são um mapeamento que tem uma parte executável aqui. A gente está rodando o Data Weave 2.4, que ainda não viu a apresentação no YouTube, existe uma apresentação onde eu mostro o plugin de VS Code, que é o que eu estou usando agora, tá? No caso, eu estou usando o VS Codium,
que é o gratuito, né, a versão gratuita do VS Code, com um plugin do DataWeave instalado para poder executar esse código. Então, eu me afastei um pouco daquele que todos devem conhecer, o DataWeave Learning Playground, ou Learn Playground, não sei se é com ING, não lembro. Mas, então, aqui eu vou acionar esse DataWeave Enable Preview, e está aqui o mapeamento. Bom, primeira dica aqui que eu tenho usado bastante. Em todos os mapeamentos, eu tenho usado uma variável para poder sobrescrever o que tem o que está vindo do ambiente de execução, tá? Então, nesse ambiente do VS Code não existe nada vindo de payload, né? Por exemplo, então o payload na verdade seria um arquivo JSON que eu salvei aqui, tá? Então, e payload é o nome do arquivo. O Renato disponibilizou aí o link no chat para o vídeo, onde tem toda essa explicação de como cria esses arquivos, cria mapeamento, cria até mesmo a biblioteca de DataWeave, né? Então, tudo lá explicadinho. Mas por que eu sobrescrevo isso aqui? Em algum momento, eu posso mudar esse payload. Isso não acontece tanto com payload, né? Vamos supor que eu tenha uma variável enriquecida, né? Uma variável dentro do fluxo, que está disponível para todos os componentes do fluxo, chamada contatos. Então, como é que eu vou acessar essa variável? Eu vou escrever vars contatos. Mas e se eu renomeio esse contatos? Eu teria que vir aqui no DataWeave, em algum editor, né? E ficar renomeando, né? Todos os lugares onde ele aparece, né? Mas se eu usar uma única variável para fazer uma referência a essa variável que está vindo do flow, eu só simplesmente, ela se chama agora contatos 1. Né? Eu venho aqui e troco aqui do lado direito e o meu contatos conta permanece o mesmo. Simples assim. Então aqui não tem muita coisa não, mas eu tenho usado cada vez mais isso como uma facilidade, até mesmo para quem ainda usa o DataWeave Playground. Quando você copia um mapeamento para o DataWeave Playground, aquele vars, né, assim como aqui vai dar problema, né? Vars não é reconhecido dentro do DataWeave Playground. Então aqui eu simplesmente substituiria por algum outro conteúdo uma única vez, ao invés de ficar substituindo em todo o código todas as vezes. Beleza? Então, vamos lá. Outra dica legal que eu sempre usei, eu acho, desde que eu comecei a fazer o uso do DataWeave, então, assim, foi uma curva de aprendizado, acho que é uma curva de aprendizado para todo mundo, então, é devagar, né? Vai tateando ali e vai descobrindo as coisas, né? Então, como que eu comecei a me sentir confortável com o mapeamento? Eu comecei a fazer umas coisas mais simples possível. Deixa eu ver aqui. Criar variáveis, por exemplo, para validar etapas. Então, aqui eu simplesmente consigo pegar, por exemplo, eu estou construindo ainda o meu mapeamento, né? Então, eu venho aqui e faço uma expressão intermediária. E dentro dessa, para criar uma variável, né? E dentro dessa de outra expressão temporária,
ou intermediária, eu vou trabalhando as minhas expressões. Quero dizer que eu tenho vários passos intermediários aqui para poder validar cada um dos resultados. Se eu quiser mudar aqui algo, né, eu posso validar antes, eu vejo o resultado ali, e simplesmente tenho o resultado novo. Aqui também, cabe ressaltar que existem várias formas de fazer a mesma expressão, né? Eu vou deixar aqui para ficar mais fácil aqui. Essa dica aqui é mapeamento de objeto, desculpa, transformar array para objeto, né? Um mapa para objeto. Então, sempre usamos a função reduce quando queremos transformar um mapa num objeto. Acho que vocês já devem ter visto isso nos documentos, na documentação do DataWeave. E aqui é um objeto para mapa. Então, uma das funções que eu demorei bastante para entender é essa pluck. Ela transforma o objeto em mapa. A sintaxe dela para fazer uma expressão igual, né, equivalente, digamos, né, mostrando todos os valores possíveis, é isso aqui. Né? Então, eu crio o índice, a chave e o valor aqui. Uma outra coisa que eu comecei a ver devagar é fazer a idempotência, né? O que significa a idempotência? O resultado do mapeamento ou da expressão é igual à entrada. Então, eu posso fazer isso várias vezes que não vai alterar nada. Para que fazer essa idempotência? Para poder ver os valores intermediários conforme eu vou avançando no mapeamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um mapa de livros, e aqui, essa é a expressão idempotente. Ela simplesmente vai exibir a mesma coisa que entrou dentro o que foi de entrada, né? Do mapeamento. Outra forma de fazer esse mapeamento, né, ou a expressão equivalente, é usar o dólar. Né? Acredito que vocês também já viram isso na sintaxe. Eu tenho preferido até mais usar essa expressão dessa forma, né? Talvez eu acho que a gente tenha mais coisas ali para frente. Então, literalmente, está aqui embaixo. Como é que eu faço esse mapeamento? Se eu estiver fazendo um mapeamento de array, ou né, de um mapa de valores. Eu venho aqui e construo a expressão idempotente, coloco entre parênteses, e dentro dessa mesma expressão, eu vou criando item a item tudo que eu preciso. Então, aqui eu transformei year em ano e tudo mais. Então, pouco a pouco, vou fazendo o mapeamento. Eu preferi usar essa anotação aqui, onde a vírgula está à esquerda da linha, para poder comentar, né, adicionar, deletar sem problema, e o mapeamento continua funcionando numa boa. Idempotência de objetos, né? Então, como é que eu faço? A expressão básica da idempotência e mais completa, né? É value key index de map object, onde eu só apresento o key e o value dessa forma. Ou, usando a forma de idempotência com o dólar, né? Essa notação usando dólares,
$, é a variável key, e dólar é a variável value. Né? A mesma coisa que está escrita aqui em cima. E aí, para construir o mapeamento, né? Para ver a construção da expressão aos poucos. E caramba, agora vai. Eu vou fazendo aqui uma associação, uma concatenação de várias fórmulas para que eu possa fazer o mapeamento completo. Por exemplo, posso até criar uma variável temporária, e aí eu faço um por exemplo, e uso uma expressão que eu quero usar e vou copiando essa expressão aos poucos para poder fazer o meu mapeamento. Então, posso ficar vendo toda a saída aqui, aos poucos, construindo o resultado do meu mapeamento final. Daniel, talvez tenha alguém que esteja começando agora, né? E aí possa ter alguma dúvida da diferença do map e do map object. Você pode dar um briefing rapidamente? Perfeito. Então, map, a gente chama de map ou mapa, né? Um array, por exemplo. Então, map vai iterar em cima de cada item do array. Perfeito. E o que é... Deixa eu pegar aqui um resultado intermediário. Então, aqui eu tenho um array, né? Se eu fizer isso aqui, eu tenho um item, um único item do array. E ele se transformou num objeto. A expressão é assim, é ponto, né? 2. Não, é o tu mesmo. O ponto era no anterior. Ele tá com... Ué, mas ele tá com... Se eu tiver isso aqui, eu tenho os dois primeiros elementos. Aliás, base 0, né? Os dois primeiros elementos do array. E para cada item do array, eu tenho a possibilidade de usar, de executar uma função utilizando o map. O autocomplete aqui ele vai dar a dica, item e índice. Né? Eu posso substituir isso aqui, cada um desses caras aqui, por dólar e dólar, nessa ordem. Né? Então, o map dólar simplesmente vai mapear da entrada cada item inteiro, cada objeto inteiro. Ou eu posso escolher uma única propriedade desse objeto. Maravilha, Daniel. Então, o map a gente usa quando a gente tem um array, a gente quer iterar por cada item desse array e, eventualmente, acessar cada item individualmente e fazer uma projeção ali, modificando ali o retorno, né? Às vezes mudando o nome de campo, às vezes retornando um campo só, né? Legal. E o map object, né? Eu usaria ele em qual cenário? Quando você tem um objeto, e um objeto é isso aqui. Legal. Né? Então, se eu quiser iterar por campos desse objeto, aí eu tenho a opção de usar o map object, né? Perfeitamente. Maravilha. Então, quero iterar num array, nos itens, o map. Tem um objeto, quero passar ali pelos campos, né? Às vezes, esse até é algum cenário que você, campos que começam com underline, não quero exibir, você pode até aplicar algum padrão, né? E fazer isso dinâmico. Muito bom, Daniel. Pode prosseguir. Excelente. Outra dica que às vezes é útil, performance. Então, lembra que a gente está usando
Enterprise Service Bus, né, basicamente, né, uma aplicação que deveria rodar bastante rápido e que cada passo deve ser muito bem medido para que não tome muita, não consuma muita performance, especialmente se você estiver rodando em Cloud Hub, que aí vai impactar ainda mais no seu vCore e tudo mais. Então, aqui eu tenho um payload razoavelmente grande, com algumas linhas, e nesse teste de performance aqui, estou fazendo um filtro, né, para todos os livros que o ano é maior ou igual a 1800 e que seja escrito em inglês. Eu uso essa função time aqui do timer. Tem também a duration, tá? Mas a duration, geralmente para mapeamentos muito pequenos, vai ser zero, literalmente zero, sempre. Mas para esse conjunto de entrada aqui, eu já percebi que o tempo de mapeamento está em 31 milissegundos, é isso? Menos do que isso. Né? Que ele tem uma pequena diferença aqui. Tá? Então, para vocês verem Poxa, tempo... isso é bem útil, hein, Daniel? Então, às vezes, né, você está tentando avaliar, né, que ponto que você pode extrair o melhor, e aí você está construindo a transformação, né? E como é milissegundos ali, é imperceptível, né? Mas aí você tendo a possibilidade de colocar isso dentro de uma função, né? E exibir isso no output, dá para ir calibrando, né? Sensacional, Excelente. essa eu não conhecia. E como é que é a sintaxe aqui? É time, abre parênteses, abre e fecha parênteses, essa setinha aqui, e a expressão que você quer usar. Pode ser uma var ou uma chamada para uma função e tudo mais. Validou que a função está legalzinha, copia essa função e deleta esse teste de performance aqui, né? Copia a chamada e joga para onde você quer utilizar. Sensacional. Quem já conhecia essa, coloca no chat aí, eu já conhecia. Quero ver aí. Tá, agora a gente pode entrar numa seara que é um pouquinho questionável, né? O DataWeave não usa tipo, ele infere os tipos, né? Mas, para quem gosta, né, eu vim do mundo Java, eu gosto de linguagem de programação com tipagem, né? Tipagem forte. E é possível utilizar tipagem forte usando o DataWeave. Como é que funciona? Você pode criar uma função. Eu vou compartilhar assim, Daniel. Eu vou colocar num Bitbucket, talvez. Tá? Você pode criar uma função, criar a variável, né, de entrada, 2 pontos e o tipo dela, o tipo esperado. De certa forma que, se eu colocar... ele deu como nulo aqui. Não testei isso antes, né? É isso aí. Deixa eu fazer assim, ó. Se eu colocar... Ele está colocando como string. Eu não consigo fazer um erro, provocar o erro. Não estou conseguindo provocar um erro. Mas, sim, acontece de você mandar uma chamada para uma função e ele simplesmente fala assim, olha, eu não posso... já sei. Daqui na outra. Eu não posso chamar porque o tipo não é o esperado. Então, eu também posso suportar 2 tipos. Né? Então, usa essa sintaxe aqui com um pipe, e nesse momento, eu estou usando nulo. Se eu deletar esse nulo aqui, agora sim deu erro, né? Esperando o tipo número, mas recebi nulo. Então, eu tenho aqui de volta a minha função. E eu posso
também fazer funções que chamam outras funções, né, como essa aqui, que está chamando com o valor default. Daniel, isso é bastante útil, principalmente quando a gente cria aquelas funções que a gente pode compartilhar como library, né? Então, Isso, às vezes, a pessoa que vai usar essa função, ela vai ter uma assertividade maior, sabendo ali o tipo correto, né? isso, exatamente. E aí eu chego num outro ponto onde também criamos tipos customizados, né? Que ainda é mais útil para essas libraries aí. Usei muito pouco esse recurso, devo admitir, mas ele é bastante interessante. Então, aqui a gente tem um tipo aberto, né? O tipo fechado, ele vai ter essa anotação aqui, né? Que simplesmente vai definir que não posso criar novas propriedades dentro desse tipo. Né? Aqui o asterisco diz que eu posso ter mais de um sobrenome, e idade é opcional. Então, aqui eu criei um usuário com as três propriedades, é o usuário 1, duas propriedades, usuário 2, e o usuário 3 só tem uma propriedade. Vamos ver como é que cada um funciona. Então, o mapa do usuário 1 está ali, à direita da nossa tela. O mapa do usuário 2 também funciona, mas o mapa do usuário 3 não funciona porque ele reclama que sobrenome é uma propriedade requerida. Então, dá para usar tipagem forte no DataWeave. A gente está com bem pouquinho tempo, eu vou pular aqui para mostrar uma coisa que eu acho que é mais interessante. Bom, todos conhecem recursividade e de programação, né, normal, mas poucos momentos a gente é forçado a usar recursividade em DataWeave. Eu outro dia usei uma recursividade porque eu tinha um array de objetos com muitas coisas alinhadas e tinha umas lógicas diferentes ali para buscar valores em situações muito específicas. Eu não trouxe o exemplo para cá, mas peguei esse exemplo aqui na internet para mostrar uma recursividade simples, né? Então, aqui ele cria um array, né, de 0 a 9, faz uma redução, né, transforma em objeto e vai aninhando os resultados. Deixa eu até só mostrar aqui como é que é o Deep Data. Tá vendo como é que as variáveis ajudam a ver os estágios intermediários? Então, aqui, ó, eu tenho espaços e aqui eu tenho um grande espaço. E essa função aqui, trim.ws, ela vai remover recursivamente os espaços, né? Vou fazer um trim de todas as strings. Então, está aqui o resultado. E, e uma coisa interessante aqui, ó. Se eu colocar um valor muito grande para esse array, ele vai formar um stack muito grande. Então, para, às vezes, superar algum erro de stack, que deu estouro de stack, eu posso usar essa variável aqui, essa propriedade, no runtime. Ou usar essa forma de recursividade em cauda. Né? Então, o que é recursividade em cauda? Ao invés de eu esperar, né, eu ficar acumulando os valores, eu passo para a própria chamada o resultado de uma expressão intermediária.
e vou passando até que ela consiga retornar tudo. Então, uma fatorial recursiva simples, né, uma função fatorial recursiva simples, vai fazer essa lógica. Se for menor do que 0, 0. Se for 0, eu vou retorno 1. E, caso contrário, eu retorno o próprio número que eu estou recebendo aqui, vezes o número menos 1. Então, eu tenho aqui o resultado de 3, resultado do fatorial de 3, 6. E assim vai, né? Mas a fatorial recursiva em cauda, ela vai passar esses dois, os dois números, o resultado vem aqui também, né? Como um parâmetro da função. Então, eu vou pegar o resultado vezes o número e vou passar o próximo número como um parâmetro. Qual é a diferença? Para números pequenos, eu tenho... É tranquilo, né? Para números grandes, eu tenho um problema aqui. Ele dá Stack Overflow. Mas no recursividade em cauda, eu não tenho esse problema. Eu acho que esse 10.000 não vai funcionar não, mas o 1.000 já funcionou. Então é isso. Existem várias coisas legais para serem feitas no DataWeave, né? A gente tem muita coisa para estudar ainda, mas tem umas dicas legais aí. Entre na comunidade do Slack, troquem ideia. Maravilha, Daniel. Obrigado pela sua apresentação. O chat aqui está tranquilo de perguntas. E vamos agora para a próxima apresentação, né? Que vai ser uma apresentação aí bem interessante com o Vitor. Nos vemos lá na próxima sala. Obrigado, Daniel. Quer dar algum recado final? Não, valeu. Até mais. Tchau, tchau.